O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagassem a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocar, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez parece incompreensível e muito pequeno o comportamento humano, e depois a gente sai, esquece e continua vivendo a própria vida com aquilo que passa na nossa cabeça ou com aquilo que o mundo nos ensina. Jesus estava falando no mundo que ainda hoje vivemos, não? Existe. Nós temos esta guerra palestinos, Israel, lança uns foguetes, volta as bombas. Não interessa que mata, que não mata, não? Olho por olho, dente por dente. É a lei. E nesta mentalidade que Jesus entra, diga, uma mentalidade que continua, porque passa os séculos. A mudança que acontece no mundo parece grande, mas não existe nenhuma mudança se não tiver uma mudança no coração nosso. Antes eu andava logo de burro quando criança. Agora eu ando de avião. Nós achamos isto um feito extraordinário, não é? Mas o meu coraçãozinho ficou o mesmo. Se eu não me encontrar em Deus, a civilização que nós chamamos de civilização
fica simplesmente tecnologia. Nós temos um simples progresso tecnológico. De civilização, nós não temos absolutamente nada. Por quê? Porque a civilização se realiza no coração, na consciência, na mente das pessoas, ou não se realiza em lugar nenhum. Repito, ou se realiza na nossa mente uma mudança, um progresso, na nossa consciência, como sentir as coisas, ou não existe civilização nenhuma. Por azar, nós examinamos isto como um país que vai para frente simplesmente pelo PIB, Produto Interno Bruto. Aumenta a produção, nós somos um país mais civilizado. Moramos em casas luxuosas, nós temos um país civilizado. Cai a mortalidade infantil, nós somos um país civilizado. Aumenta o prazo de vida, nós somos um país de primeiro mundo. A pergunta que eu faço aqui como cristão: Maria e Jesus, com certeza, não tinha banheiro em casa. Eram civilizados ou não eram civilizados? Pergunta simples, não é? Já refletiram alguma vez? Não. Para ver como a fé cristã não é algo que é visto com a roupinha do domingo, para depois despir a roupinha quando volto para casa e me embriagar à tarde. Aí santifiquei o meu domingo, santifiquei as minhas festas. O anúncio da fé cristã é diferente. Ela se coloca entre a vida e a morte, entre o ser e não ser. Vocês lembram aquela famosa tragédia de Shakespeare, não? O homem com a caveira na mão. Que pergunta, falar em inglês, não sei o que, eu não falo inglês mais ou menos. To be or not to be? Ficou a frase famosa, ser ou não ser, com a caveira. Vocês querem a resposta a isto? Não precisa fazer uma tragédia humana, não? Grande tragédia. A gente vai assistir, depois volta com um monte de dúvidas para a cabeça. Ninguém dentre vós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Então, o que é a minha vida? Não é mais minha. Por que estou juntando isto aos sentimentos? Porque se não tivermos os princípios, por que mudar dentro? Isto se chama civilização da consciência. Nós temos consciência do nosso ser, da nossa vida. E quem que nos dá a consciência da nossa vida é o autor da vida, o criador da vida. Quem que dá consciência da vida aos filhos que nascem? Quem é? A criança que quer comer terra, a criança que quer viver na sujeira? Ou são os pais que lhe deram a vida? É ou não é? Então, se nós admitimos um Deus que é Pai, que é Criador, Ele vai nos dar a consciência da nossa existência e por que nos criou. E a Ele que nós devemos perguntar: para que serve a minha vida? Eu não devo perguntar diante de uma caveira o que é a minha vida. É uma caveira, gente. E a pior expressão da minha existência.
Que ser esta cabeça que agora pensa, fala, vou encontrar o quê? Pedaço de osso. Essas são as respostas que nós temos. Agora, por que não perguntamos a Deus? Isso começa a ser religião. A pergunta da verdade, a Ele que é o autor da vida. E Ele continua aqui, São Paulo que nos revela isso, lógico. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Acabou a tragédia. Acabou a tragédia. A vida reencontrou o sentido. Se alguém nos chamou à existência, mesmo através de uma geração carnal, como fala São João, nossos pais nos transmitiram o que eles tinham, o poder da vida. Cristo veio à Terra não por vontade do homem, não por desejo da carne, mas nasceu de Deus. E nós também, juntamente a esta carne gerada por nossos pais, somos gerados por Deus. E se somos gerados por Deus, aí nós começamos a compreender também. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou, exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. O que quer dizer isto? Que se a nossa vida, de fato, realmente pertence a Deus. E como é que pertence a Deus? Como é que nós pertencemos aos nossos pais? Esses dias me contaram uma frase, não sei, acho que vocês conhecem, nunca tinha ouvido, não? Esculpido, escarrado, igual, pai, existe esta frase, não? Esculpido, escarrado. Cuspido e escarrado. Você sabe o que quer dizer? Igualzinho. Mas você sabe a tradução qual é? Esculpido em Carrara. Uma árvore de Carrara. Me explicaram. Quer dizer, foi feita uma escultura no mármore mais fino de Carrara, para ser igualzinho a seu pai. Os caipiras, coitados, não sabiam, então traduziam na linguagem dele. É cuspido e escarrado, esculpido em Carrara. Então, não, tem tudo a ver, quer dizer, não entenderam as palavras, mas quando fala igualzinho ao pai, quer dizer isso. Então nós somos cuspidos e escarrados em Deus, igualzinhos a Deus. E veja bem que quando nós falamos aqui igualzinhos a Deus, estamos falando de um Deus que viveu na terra como nós, se fez homem como nós, enfrentou a morte como todos nós enfrentaremos, venceu a morte e proclamou a vida eterna. Quer acreditar? Livre de acreditar. Não quer acreditar nisto como destino e sentido da tua vida? Livre também de não acreditar. Aqui que começa e continua aquilo que se chama de civilização, que será uma progressão, um aperfeiçoamento da própria existência. A morte não se torna mais um acaso,
ou uma obra destruidora da natureza, mas simplesmente é uma transformação de uma vida divina, imortal, que já está dentro de nós, que é Cristo que habita em nós. Definitivamente depois, numa vida divina e eterna, onde a morte é eliminada para sempre, vencida para sempre, além das dores, estes acidentes de percursos, porque dores é tudo, são tudo acidentes de percurso, terríveis, mas acidentes de percurso. Entende? O pior acidente exatamente é a morte, onde haveria uma destruição total. E tudo isso aqui nos revela a morte e a paixão de Cristo, onde para a simples compaixão que geralmente nós temos para a paixão de Cristo, coitadinho como sofreu. Quando choraram por Cristo, choraram por ele, vocês se lembram? Ele estava subindo ao Calvário e as mulheres choravam. E ele fala: mulheres, não chorem por mim. Chorem para os vossos filhos. Eu tenho o meu futuro. Eu tenho o meu futuro, gente. Isto ter consciência. Eu tenho o meu futuro. E ele já tinha falado para Pilatos, quando lhe disse: não sabes que eu tenho o poder de te condenar e o poder de te salvar? E Jesus, com a maior tranquilidade, falou: você não tem poder nenhum sobre mim. E como se nós falássemos ao juiz: sabe que eu te posso condenar a 30 anos de cadeia, fechado para sempre numa solitária? Juiz, você não tem poder nenhum sobre mim. Este poder te foi dado do alto para eu realizar a minha obra. Não é você que me condena, sou eu que me oferece. É diferente. E mais uma vez eu insisto aqui, como nós até dentro da igreja insistimos em besteiras que nunca deveriam ser besteiras. Se o povo judeu ou se foram os romanos que condenaram Cristo, mas aqui não se interessa. Se ele livremente disse: agora eu vou a Jerusalém para realizar a obra de Deus, não interessa quem matou Cristo, interessa que ele se ofereceu. E se ele não tivesse esta consciência clara, que quer dizer consciência clara, certeza do sentido da sua vida, da sua morte, porque ele venceria a própria morte para proclamar a ressurreição. E nós também, veja bem, o sentido da nossa vida: vivemos por ele, para a sua vida. A minha vida na terra não tem sentido, até como plenitude de vida, como a realização da minha existência, não tem sentido. São Paulo fala disso muitas vezes, de obras mortas. O que quer dizer obras mortas? Tudo que nós construímos está destinado à morte. Se nós quisermos construir vida, podemos construí-la somente em Cristo. E a minha morte também não tem sentido, que seria uma simples destruição, se não for exatamente em Cristo. Isto é o que nos revela a boa nova de Jesus Cristo. Ele me chama Vitória. O que você quer da tua vida? Que sentido quer dar aos teus atos? Porque a vida depois se desenvolve, momento por momento, não é? Ato por ato. Se desenvolve nas escolhas dos valores. Aonde entra, eis porque eu falei principalmente isso, porque se não tivermos isto como base, gente,
Nós não temos nunca o sentido da misericórdia, do amor. Porque exatamente o reino de Deus, que é o reino da vida, o que é? É vida. Eu ia falar outra palavra, mas é vida. O amor é vida e a vida é amor. Que nós não podemos expressar com nossas palavras. Nós não podemos expressar. É uma potencialidade de ser a vida. E o amor é uma potencialidade de ser dentro do teu coração. Eis porque muda o olho por olho, dente por dente. Porque o reino de Deus, com Cristo, já veio sobre a terra. E se nós acreditarmos e somos batizados em Cristo, nós somos batizados nele. Depois, outro dia, explicaremos o que é este fato de ser batizado, que não é simplesmente um pequeno ato que nós fazemos na igreja, jorramos um pouquinho de água, não é isso. Batizado é mergulhado com todo o teu ser. Se você for mergulhado numa água tinta, numa pintura, etc., você vai sair, parece que os cabos fazem agora, antigamente, parece que quando pintava, mergulhava na pintura, saía tudo pintado igualzinho, não é? Não sei bem, não quero falar besteira, mas ou outros metais, etc., mergulho, é batizado, mergulhado. Assim nós, mergulhados em Cristo, saímos feitos Cristo. E o reino de Deus, então, é isto, ser transformados em Cristo, aonde vem a misericórdia. O exemplo que Jesus fala aqui, uma grande quantidade de dinheiro, tão grande que antigamente havia este tipo de escravidão, que você não podia pagar, então você ficava escravo. Se fosse nos dias de hoje, estaríamos meio perdidos, não é? Advogado, vou te dar uma sugestão aos juízes: que não pode pagar, fica servindo por muitos anos a pessoa a qual deve pagar. Então, ficou escravo até com seus filhos. Isto era a grande quantia. O outro devia alguma coisinha assim, e ele não teve a capacidade. Então, você quer se dizer cristão, quer viver como cristão? Não tem jeito. Porque não quer estes valores. Preste bem atenção. Não é Deus que te condena. Nós jogamos tudo nas costas de Deus, até a nossa condenação. Até a nossa condenação nós jogamos nas costas de Deus. Não é Deus que te condena. É você que escolhe a vida do ódio, que te consome, do rancor, da vingança, da autodestruição. Eu já falei para vocês, e termino, na minha experiência mais profunda, quando Deus vai experimentar dentro do coração o que Ele é, porque perdoar somente Deus, preste bem atenção, criatura nenhuma consegue perdoar do jeito que fala o Evangelho. Nós, para não nos machucarmos, conseguimos esquecer. Deixa para lá. Senão é como dar murros em ponta de faca. Você só se machuca. Então deixa para lá. Mas perdoar quer dizer é abraçar de coração a pessoa que te ofendeu, que te caluniou, que te espizinhou, que fez todo o mal contra você.
Isto vem de Deus. Como é diferente aquilo que nós vamos pedir a Deus. Nós pedimos a Deus coisas. Nós não procuramos Deus quando vamos rezar. Quando nós rezamos, temos que procurar Deus. Por quê? Se amamos a vida, Deus é a vida.